Deus está preparando a sua igreja para um tempo novo. Deus está elevando o nível dos servos do Senhor, para que esses servos estejam capacitados para exercer a obra no final dos tempos. Nós estamos nos aproximando de um período profético e somente aqueles que estiverem disponíveis, somente aqueles que deixarem Deus trabalhar em suas vidas, vão estar participando deste tempo. Será que Deus não está preparando você com todas essas situações que têm acontecido em sua vida para que você suba de nível e receba uma unção especial? Será que Deus ele não está removendo de sua vida tudo aquilo que é de Uzias para que você viva um tempo novo? Seja muito bem-vindo a mais uma meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Nós estamos meditando na experiência que Isaías teve, em Isaías capítulo 6, e existe aqui um grande paralelo a respeito dessa experiência e o que Deus vai fazer com a igreja no final dos tempos. Isaías, ele prefigura os profetas do Senhor no final dos tempos, que nós conhecemos como as duas testemunhas, que nós conhecemos como aqueles servos que serão separados para profetizar e anunciar o evangelho do reino no período mais escuro da história. Então vai lá comigo em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, vamos ler dos versículos 2 ao 4. Do versículo 2 ao 4, que diz assim: Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, nós vemos aqui a experiência que Isaías teve e a visão maravilhosa que ele teve. Você pode imaginar que experiência maravilhosa foi essa? Inclusive, Ezequiel também teve uma experiência com anjos do Senhor. Nós vemos ali em Ezequiel capítulo 1. Deus dando experiência ao seu servo, o profeta Isaías, Deus dando experiências a Ezequiel, e ele estará repetindo essa figura no final dos tempos. É óbvio que nem todas as pessoas vão ver anjos, nem todas as pessoas vão ter uma visão clara da glória, mas todos os servos do Senhor receberão a unção, a capacitação, receberão uma inspiração para pregar, para profetizar, para anunciar o evangelho do reino, para ministrar a palavra àqueles que não conhecem o Senhor e para acordar os servos do Senhor que estão dormindo no final dos tempos. Joel, ele profetiza sobre esta capacitação que estará acontecendo, esse revestimento. E assim como aconteceu aqui com o profeta Isaías, muitas situações que nós passamos, muitas experiências que nós temos, são experiências para produzir uma unção nova, uma capacitação nova. Deus, ele está promovendo na sua vida algumas situações ou algumas experiências para te subir de nível, para que a unção do Senhor seja derramada sobre a sua vida. É óbvio, como eu falei, nem todas as pessoas vão ver anjos, nem todas as pessoas vão ter experiências e visões maravilhosas como essa. Mas sejam essas visões ou experiências maravilhosas, ou seja, experiências dolorosas, porque eu sei que muitos que estão me assistindo estão passando por experiências dolorosas. Saiba que independente da experiência que você tem passado, Deus está promovendo essas experiências para te subir de nível e para te capacitar para uma obra excelente. O que eu tenho certeza nisso que eu estou falando é que, independente de qual seja a experiência que você esteja passando, saiba que essa experiência tem que promover no seu coração um ai de mim. E o que significa isso? Ai de mim que eu vou perecendo. As nossas experiências precisam promover o ai de mim, que significa que nós entendemos que tudo aquilo que nós estamos passando ou tudo aquilo que nós recebemos vem do Deus Todo-Poderoso. Deus, ele não perde as rédeas da sua vida. Deus, ele não esqueceu do seu chamado, ele não esqueceu daquilo que ele tem feito na sua vida. Algumas pessoas que estão me assistindo agora
pensam que Deus esqueceu de seus chamados. Deus não esqueceu do seu chamado. Ele só está promovendo situações para te elevar de nível. É por isso que você não pode desistir de orar, você não pode desistir de meditar na palavra. Você precisa estar aqui comigo acompanhando as meditações diárias. Por quê? Porque todas essas situações vão fazer que você fique em pé diante do Senhor de toda a terra, como uma testemunha fiel, para que aquele texto de Apocalipse, né, as duas testemunhas que estão em pé diante do Senhor, se cumpra em sua vida. Então, Deus ele promove experiências, promove situações para te subir de nível, para derramar uma unção especial sobre a sua vida. Agora, o profeta Joel, ele fala a respeito do derramar do Espírito. Um pouco antes do derramar do Espírito, ele mostra ali a preparação. Acontece o toque da trombeta, né? Anuncia o dia do Senhor. E ali Deus, ele trabalha na vida de seus servos, ele trabalha na vida de Israel. Aí, logo após todas essas coisas, a unção é derramada. Olha só, Joel, vai lá comigo em Joel, capítulo 2. Vamos ler dos versículos 28 ao 30, que diz assim: E acontecerá depois do quê? Depois do anúncio do lamento, depois da preparação, depois de todas as situações que nós passamos, depois de toda a preparação, as situações que Deus promoveu em nossas vidas, e acontecerá que depois, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Então, Deus estará derramando uma unção especial sobre a vida daqueles que estão em pé diante do Senhor. Muitos profetizarão, muitos terão sonhos, ou seja, Deus ele vai promover na sua vida um ai de mim. Quando você entender que precisa remover Uzias, quando você entender que você precisa ser humilde em seu chamado, quando você não desistir da sua vida de oração, porque as situações que passamos não pode fazer com que desistamos da nossa vida de oração. Quando você permanecer na presença do Senhor, mesmo vivendo experiências que não são tão boas, Deus, assim como ele fez com Isaías, ele vai promover em seu coração o ai de mim, e ali ele vai derramar o Espírito sobre você, uma unção nova, uma unção especial te capacitando para uma obra excelente para o final dos tempos. Então, queridos, não deixe de orar, não deixe de meditar e esteja na expectativa, porque em breve nós veremos aquele que está assentado em seu trono. Assim como Isaías viu, nós estaremos tendo experiências com o Senhor no final dos tempos. Deus quer que você seja disponível e esteja em pé diante dele, mesmo que as situações te coloquem de joelho. Bom, mais uma vez eu quero te agradecer pela sua companhia, que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo nas próximas meditações.